Segunda-feira, 8 de julho de 2024. O Sintonizei de hoje entende melhor sobre a última decisão do STF em relação à descriminalização do porte de maconha. O Supremo Tribunal Federal encerrou no dia 29 de junho o julgamento que descriminaliza o porte de até 40 gramas de maconha para uso pessoal ou 6 plantas fêmeas. A medida está na Constituição brasileira desde 2006, ano em que foi aprovada a Lei Antidrogas, norma que deixou de prever prisão do usuário, mas mantém penas alternativas. Então dá advertência, então o juiz vai orientar, olha, não utilize essa determinada droga, e também a questão da medida educativa. Então, de repente, a pessoa vai ter que fazer algum curso, etc. E tudo isso é a critério do juiz. Ele vai escolher qual que é a medida correta, dentre essas duas medidas. Apesar da quantidade estipulada, o porte ainda pode ser considerado crime, conforme o contexto da abordagem e o critério policial. Então, todo mundo que estiver com menos de 40 gramas não vai ser traficante? Não, não é assim. Você tem que analisar o caso. Como assim analisar o caso? Perceba o seguinte, a pessoa está com uma droga, com maconha, fracionada, menos de 40 gramas ainda assim, só que com uma prancheta, alguma coisa anotando a questão de vendedores, aliás, ou alguma coisa que denote que ela está fazendo de fato a atividade mercadológica dessa droga, ainda assim ela vai se enquadrar. Então, em resposta ao STF, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criou uma comissão especial para discutir a PEC das drogas, que pretende criminalizar a posse e o porte de todas as substâncias. Mas e se a PEC for aprovada? As pessoas que plantaram antes vão ser presas? Isso é o que a lei chama de retroatividade. Crime, para que ele exista, ele deve ser praticado depois do surgimento deste. Então vamos imaginar o seguinte, que hoje cria um crime que fala, olha, plantar abóbora é crime, ok. Então quem plantou ontem não vai responder por nada. Quem plantou depois do crime vai responder. E nos últimos dias, o tema ganhou as redes sociais. Os comentários viraram um verdadeiro campo de guerra. Muitas pessoas falando sobre os malefícios e também os benefícios da droga. Mas e no mundo real? Como que deve ser? Ela não é a porta de entrada para as outras substâncias, como as pessoas falam, pelo contrário, né? Mas a gente também não romantiza o uso de qualquer substância. Todas elas têm algum grau de implicação na vida mesmo, né? A maconha seria das substâncias que menos tem dependência, mas 5% das pessoas que têm o contato com a maconha e fazem uso frequente acabam desenvolvendo uma dependência. Seja ela afetiva, psicológica, às vezes se não tem, não dorme ou fica mais irritada. A maconha tem a dependência, mas não são todas as pessoas, né? E ainda hoje você confere entrevista exclusiva com a paratleta Vitória Barbosa, cotada para as Paralimpíadas de Paris 2024. O que a geração Z está ouvindo? Fomos até o Arraiá da Lau para saber qual estilo de música está no gosto popular dos jovens. O Sintonizei, sua revista eletrônica semanal, está começando. Você já praticou canoagem? Há mais de 30 anos a Associação Patrulha das Águas atua em Londrina, mantendo sempre o seu compromisso com o meio ambiente. Juntando o esporte com o lazer, muita gente aproveita o Lago Igapó para se aventurar um pouco no seu tempo livre. Ficou com vontade? Se desafie com a gente! A Praia dos Londrinenses. O dia ainda está começando e no Lago Igapó 1 já tem muita gente cheia de disposição, interessada ou em experimentar um novo esporte ou praticar a modalidade. Há quase 33 anos, Edélcio Palhares realiza o sonho de quem busca se aventurar pela canoagem através da ONG Patrulha das Águas. Uma ONG que faz muito mais do que só ensinar a canoagem, mas ensina também o cuidado e a atenção com a natureza, além do amor pelo esporte das águas. Nós criamos essa entidade assim, para manter nossos rios, lagos, né? Não limpos, mas assim, de degradação, no sentido de denunciar os maus usos, né? As poluições para os órgãos públicos, né? Que seria a SEMA, Prefeitura, IAP e Polícia Ambiental. E nós continuamos nossa atividade aqui. E agora, além dessas denúncias que fazemos, nós temos também um centro de treinamento aqui, só de corrida de aventura,
e passeio de caiaque com o pessoal aqui, né, que vem todos os sábados, quarta-feira e alguns domingos. Isso é muito bom, é importante, né, porque mostra para a população a importância das nossas águas, né, do Lago Igapó, aqui, 1, 2, 3 e alguns rios da nossa região. A canoagem é conhecida como esporte para o alívio do estresse. Assim como diversas atividades físicas aeróbicas, a canoagem libera substâncias no cérebro que são responsáveis pelo prazer e o relaxamento, tudo que o corpo precisa para aliviar tensões. Edelcio explica como a prática do esporte pode aliviar o dia a dia. O estresse do pessoal do dia a dia, do trabalho, outras coisas, vem aqui, né, tá remando nessa água aqui, passando aqui, vendo que vem aqui, tem uns passarinhos cantando de manhã, que é uma coisa linda, né? E ele chega aqui, ele vê também o pessoal andando, caminhando no lago e correndo, e pedalando também. Isso aí ele vai mostrando para ele que tem várias formas de praticar um esporte. Além da canoagem, ele pode caminhar, ele pode correr, ele pode pedalar. Assim como você vai notar aqui no lago hoje, o pessoal fazendo essas transições no lago, tanto correndo, quanto caminhando e quanto pedalando. E quem não tem nenhuma noção da prática desse esporte pode ficar despreocupado. Desde equipamentos de segurança a um treinamento, a ONG Patrulha das Águas é qualificada em garantir que o praticante se sinta seguro na prática da canoagem. Aí ele tem todo esse aparato nosso, nós podemos ensinar para ele e orientar ele a fazer. Aí ele tem uma hora de passeio, por exemplo, ele conhece todo o lago e volta aqui e entrega o barco e fala, olha, eu estou satisfeito, quero voltar mais vezes, né? Isso aí pra gente é gratificante, né? Ele fala assim, ó, eu moro aqui há tantos anos, passo aqui direto, não sabia que podia fazer isso ou que tinha condições de fazer isso. E todos têm condições. Aqui vai desde criança de 8 anos até adulto de 80 anos de idade, vem aqui participar disso aí. E hoje eu tô aqui, provando que a canoagem é para todo mundo, remar é para todo mundo, me desafiando e convidando você a se desafiar. Acabamos de conhecer um novo hobby para colocarmos em prática. Agora, o Sintonizei estreia uma nova série, Peregrinos. Nossa equipe de reportagem explora templos sagrados para conhecer os tipos de fé que enriquecem o nosso Paraná. E no primeiro episódio dessa série, fomos conhecer o templo Ronpoche. O local é um símbolo de espiritualidade e tradição budista, que há décadas atrai fiéis e visitantes em Londrina. Os cultos do Templo Ronpoche se iniciam ao som de um tambor grave e profundo. Logo em seguida, a batida é substituída por um som agudo, que acompanha os ritos de celebração ao Buda primordial. Entre os budistas, o Buda primordial é a divindade única que rege os cosmos e a história da humanidade. O budismo surgiu na Índia por volta do século IV e se espalhou pelo Oriente, se expandindo até chegar à China, ao Japão e ao Tibete. Em Londrina, o histórico do budismo remonta a mais de 100 anos, desde a imigração japonesa, que aconteceu no ano de 1908. Mas o Templo Ronpoche, lugar em que estamos hoje, só foi oficializado na década de 50. Desde então, o templo se tornou um símbolo de fé e perseverança, atraindo fiéis e curiosos que desejam saber mais sobre a cultura budista. O monge Jonsho Iwashikawa, responsável por conduzir o culto no templo budista, explica que a intenção dos primeiros imigrantes japoneses, pelo menos no Paraná, não era difundir o budismo no Brasil, mas sim oferecer conforto para aqueles que já seguiam a religião e estavam em um país diferente. Ainda hoje, o japonês também era muito fechado, né? Então demorou bastante, um século, né, para que eles aceitassem introduzir o português dentro do budismo. Então, a maioria das cerimônias até então, aqui o Templo Ronpoche tem 70 anos de fundação, né? Demorou aí algumas décadas para que os japoneses, as próximas gerações, seus descendentes permitissem o uso de português. Que até então a cerimônia inteira toda em japonês. Reunião da diretoria era só em japonês, era meio que proibido falar português. Então chega na minha geração, em que toda a família ela coloca os seus filhos para estudar em escola brasileira, né? Então a língua dominante, o pensamento é de brasileiro. Então chega uma hora que a cultura e a língua elas não conseguem mais ter esse intercâmbio, né? Dentro de casa, o pai fala japonês, mas o filho fala português. Uma religião que também utiliza da meditação como um princípio para conectar a terra com a espiritualidade. O que a gente pratica é a meditação ativa, que é para ativar todos os nossos sentidos, né, para fortalecer ele,
adequar, sintonizar, purificar e tendo todos esses sentidos sintonizados, sincronizados, a gente poder enfrentar o dia a dia lá sem se abalar com tanta dificuldade que a gente tem. Nos entregaram um incenso, que ao ser acendido deveria ser colocado em uma caixa contendo uma espécie de areia preta. Acender um incenso, segundo a religião, é uma forma de honrar aqueles que já faleceram, auxiliando também uma transição da vida para a morte de uma forma tranquila e segura. Uma pessoa que, primeiro, eu sou monge e me esforçar para conseguir morrer como monge, né? Assim como muitos, eu também sou um ser humano normal. Não é porque eu sou monge que eu sou diferenciado, né, ou melhor. Eu sofro tanto quanto qualquer um. Então, minha luta todo dia é conseguir se manter como monge, como budista, conseguir se manter como monge budista até o último suspiro da vida e ser lembrado como uma pessoa que conseguiu concretizar o que eu comecei a fazer quando me determinei a virar monge, a ser ordenado. Fernanda, você sabe fazer miojo? Sei, confesso que não é a minha comida favorita, mas é o mais prático. Existem receitas que são unânimes, né? E que todo mundo sabe fazer. Com certeza o miojo é uma delas. Mas que tal gourmetizar um pouco esse prato que facilita tanto a rotina de muitos jovens? A repórter Letícia Argolo nos ensina uma proposta diferente, misturando miojo, queijo e calabresa. Rápido e delicioso. Acompanhe agora no quadro O que tem na minha geladeira. Gente, chegou o fim do mês e nem sempre a gente tá com aquela fartura. E nesse momento, tá na hora de juntar o útil ao agradável. O miojo é um prato típico do brasileiro. Isso porque ele é um prato fácil de fazer, é prático e em 3 minutos está na nossa mão. Mas isso não quer dizer que ele não pode se tornar um prato ainda mais gostoso, com um toque diferenciado. Nessa época do ano, o que está em alta é o arrasta-pé, e para os universitários, o ponto alto das festas juninas é o Arraiá da Lau. A festa atrai milhares de jovens de toda a região e conta com grandes atrações, compostas por DJs e MCs, que se destacam no mundo do funk. Na sua 6ª edição, a Lau trouxe o DJ R7 e o MC Pierre para o seu arraiá. 2 grandes nomes de uma das vertentes do funk conhecido como funk paulista. Mas em meio a tantos subgêneros do funk, o que será que predomina nos fones dos jovens de hoje em dia? Venha descobrir com a gente o que a geração Z está ouvindo. Qual é o seu gênero musical preferido? Funk, sertanejo ou então mandelão, MTG? Ficou curioso sobre esses 2 últimos? Pois é, estamos falando dos 2 subgêneros musicais que estão no gosto da chamada geração Z, seja no dia a dia ou para aproveitar de um momento de descontração em festas universitárias. Eu acho que não tem um gênero que substitua o funk. Eu, na verdade, acho que vai mudar muito e vai deixar de ser funk, mas vai permanecer. E vão vir outros também. À primeira vista, a geração Z parece bem simples. É uma geração dividida entre adolescentes que estão se preparando para a próxima fase de suas vidas e jovens adultos que estão entrando no mercado de trabalho. Mas afinal, quem são esses jovens? No que eles acreditam? Como eles passam o tempo? E principalmente, o que eles estão ouvindo? E para isso, nós viemos ao Arraial da Lau, um dos maiores eventos juninos da cidade de Londrina que reúne tradição e inovação. O Arraial da Lau nasceu com a proposta de ser um São João diferenciado para uma juventude que muitas vezes está longe de casa. A tradição se mantém em muitas partes. A única diferença mesmo
É a música onde o funk e os seus subgêneros predominam. Para provar isso, perguntamos aos jovens qual gênero musical não pode faltar no Arraial. Funk! Eu gosto de funk na festa e pagode. Eu gosto dos dois em festa universitária. Eu gosto de funk, de paredão e um sertanejinho também. Funk, né? Com certeza. Funk pra toda a vida, né? Funk, tem que ser funk. Vem aquele mandelão, um pouco de twin, assim, sabe? Um pouco de brega também. Tem que ter tudo, tem que ter funk. O famoso funk mandelão se refere a baile do Mandela, ou então simplesmente Mandela, e nasceu em São Paulo. Composto por batidas pesadas, letras ousadas e autênticas, o mandelão pode reunir vários ritmos e batidas em uma música só. Já o MTG funciona como uma descrição do processo de produção da faixa. É uma colagem de uma ou mais músicas, resultando em uma música com várias interpolações que foram montadas. Por isso o nome MTG. Agora você vai conferir uma entrevista exclusiva com a paratleta Vitória Barbosa. A Vicky começou no paraciclismo em 2015, após sofrer uma lesão jogando basquete. Mas só depois de se formar em Educação Física pela UEL, em 2018, a paratleta levou a sério o esporte. As primeiras competições fora do país começaram em 2019. Agora, o sonho da Vicky é estar na equipe que vai para Paris nas Paralimpíadas. E é com esse sorriso no rosto que a Vitória Barbosa começa mais um dia na rotina de treinos. Na academia, a sequência de exercícios físicos não é para qualquer um. Mas como e quando começou a carreira da Vicky? Em uma entrevista exclusiva para o Sintonizê, a atleta de paraciclismo relembra um pouco da sua história. Bom, eu jogava basquete até meus 17 anos ali, sempre tive bastante lesão jogando, né? E aí quando eu fiz 17, assim, naquele último ano ali de juventude, eu tive uma queda, tive uma lesão mais séria, tive uma complicação pós-cirúrgica e acabei perdendo o movimento do joelho. O meu pai sempre trabalhou com ciclismo e aí teve um período que eu fiquei de cama, então mais ou menos de 2012 até... fiquei uns 6 meses em 2012, mas aí foi um processo de cirurgias, tudo mais. E aí em 2014, eu acho, eu comecei a ter contato de novo com a bicicleta, assim, existe uma possibilidade ali, mas assim, pra brincar, sabe assim? E aí, nisso, eu tava na universidade, eu fiz o UEL também, me formei em Educação Física na UEL. E aí, só depois que eu me formei, que daí eu olhei a bicicleta como uma possibilidade profissional mesmo, né? Até então era um hobby, legal estar aqui no ambiente de competição, porque eu sempre gostei. Mas aí, depois que eu me formei, começaram a se abrir algumas portas. E aí, eu embarquei, né? Daí, em 2019, eu fiz minha primeira viagem pra fora. E daí Nunca mais parou. Não parou mais e é isso, assim. Revezando entre os treinos na academia e a prática de pedalar ao ar livre, Vicky segue as orientações dos treinadores conforme os métodos de treino. Não é fixo o dia da semana e o lugar que eu vou. Depende muito da periodização, né, que minha técnica faz. Mas os treinos aqui normalmente são treinos mais regenerativos para dar uma recuperada. E aí, além dos outros dias, tem treino na estrada, tem treino na academia. E aí varia tempo, intensidade, o terreno que ela quer que eu faça, né? Mais subida, menos subida. Depende muito do que tem que fazer no dia, né? Além do aguardo para ser convocada para os Jogos Paralímpicos 2024 de Paris, Vicky também compartilha sua expectativa para o Campeonato Brasileiro e fala como tem sido a preparação física. A gente fez toda uma preparação voltada para ele, né? Agora, então, até tiveram algumas competições mais, assim... Teve uma competição regional, teve uma competição nacional, mas não era o foco principal. Então o treinamento estava controlado, tiveram, por exemplo, treinos muito fortes véspera da competição, que normalmente a gente dá uma segurada quando é uma competição mais importante para você recuperar e tal, mas aí não era o foco, né? Então aí a gente vai modulando dessa forma até chegar na competição que a gente quer, num pico de esforço, né? De desempenho, né? Com essa correria e dificuldades que se tornaram motivações, a atleta é inspiração para muitos. Às vezes, a gente tem um olhar assim, não, nem faz diferença e tal,
Mas faz diferença, né? E é uma coisa assim, que às vezes eu saio de casa, aquele dia que você não tá muito animado pra treinar, né? E aí é bem nesse dia que Deus manda alguém e fala assim, poxa, você pedala com uma perna, que legal, tal, né? E eu tô aqui reclamando. E aí a gente vai conversando e você fala, meu, vale a pena. Né? Então se eu marcar uma pessoa na minha vida cada dia que eu saio, tá tudo certo, né? Porque valeu a pena. Porque não é sobre a gente, né? Galera, a Vicky me inspirou tanto com a história dela que até eu resolvi dar uma corridinha aqui e entrar no mundo do esporte. Vicky, conta pra gente, qual dica você dá? Para de criar desculpa e vai. Esse foi o Sintonizei de hoje. Ficamos por aqui. Uma boa noite pra você. Uma boa noite e até a próxima!